Metti sulle vesti, para fora il gal. Adesso che tempesta, guarda il temporal. Aqui no seminário se falava individualmente assim, mas e nas comédias, né? Nas brincadeiras de teatro, aí era italiano. Porque a gente falava, não, andemos far teatro como se fez na volta. Acho que nós ficamos uns 2 anos, 3. Vamos assistir o Misericolone. O Misericolone ia apresentar um teatro. Tá, mas como é que vai ser o nome do grupo? Naneto Pipeta é a peça, mas o nome do grupo, isso, aquilo. E como cantávamos aquela lá, o Misericolone, Radici ben consai. Radici ben consai. Na feta de polenta e n'altra de formai. Aí surgiu a ideia, não, por que não botar Misericolone? Oi, furtaia io socol, de volte una galina, la ses cabeça al col. Baseado nas ladainhas. É uma paródia que o Pedro Parente fez com a música das ladainhas. E era uma música do primeiro espetáculo. Ne busie par contar, con mare ciacolone, le seita comandar. E allora miseri di povertà, di semplicità, di persone che lavoravano a terra e che non aveva il momento, l'opportunità di avere la cultura che si al giorno di ancora. E tutto di colpo devo pensare in America. E della Italia noi siamo. O que eu queria falar era uma frase do Frei Rovílio Costa, do nosso amado Frei Rovílio Costa, né? Que ele falou, ele fez como se fosse uma definição, né, do Misery, que ele disse que o Misery é a voz de um povo que vence o medo, que se proclama herdeiro do passado e responsável pelo futuro. É isso. E vence o medo, e sobe nos palcos e começa a falar essa língua, que de certa forma ela era muito desprezada. 40 anos atrás, assim, as pessoas viam meio, né? Eu acho que a gente sentiu na carne uma discriminação em relação à língua. A gente sentiu, sim, forte isso. Mas que vence o medo, né? E se proclama herdeiro disso e vai para frente, e continua, né? E lá pelas tantas surge uma saudade, uma vontade de dizer aquilo de novo, de voltar àquilo, porque aquilo está dentro de ti. Porque parece que, não sei se o italiano era mais bonito para ser falado em cima do palco, se era uma maneira da cultura explodir ao natural, e vou para o palco fazer aquilo que eu fazia, e falar italiano, na Conscolono, lá no Paredinho. Foi uma libertação. La strada qua va a Nova Padua. De Nova Padua dá para andar a Nova Roma do Sul, atravessando o Rio das Antas. E ele vai a strada qua me mena do il travessão Paredinha, onde il son nascisto mi. E noi adesso andiamo do il monte, andiamo do a Cappella di Santo Isidoro del Paredin, onde che abbiamo fatto la prima presentazione, 4-5 storie di nostri Mila. Passamos família por família, para de noite eles virem assistir, veio todo mundo. E foi assim, o pessoal adorou, o pessoal aplaudiu, disse, pronto, tá aí, ó. Vai ser sucesso absoluto. Eu devia ter uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos, e na minha casa circulava uma fita cassete, que a gente pegava emprestado, meu pai pedia emprestado para o vizinho, sempre quando vinha alguma visita, meu padrinho, algum primo do meu pai, então ele sempre fazia isso, de pegar a fita no vizinho e eles assistirem.
e assistiam um espetáculo. E eu lembro deles, da emoção deles de assistirem isso. E era o Naneto Pipeta. Comecei a fazer teatro depois na escola, em outros lugares. E chegou um determinado momento que a minha professora de teatro falou que precisavam de um ator para fazer uma criança no espetáculo que o Misery estava participando, né? Que naquela época era a Saga do Rio das Antas. Então ali foi meu primeiro contato com essas pessoas que até então viviam no meu imaginário através da televisão, através daquela fita VHS. Não tinha novela que causasse aquela reação na minha família, não tinha outro evento cultural que causasse aquilo. Era o espetáculo do Misery Colony. Eu acho que é o destino, né? Eu acho que é o destino, porque eu não nasci em Porto Alegre, eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Eu nasci em Videira, oeste catarinense, então na roça lá a gente não falava português. Então a minha mãe cantava, algumas canções eu tenho na memória até hoje, e eu perguntava para ela. Eu tinha interesse já, desde a infância. Então encontrar, depois que eu segui para essa linha das artes, do teatro, encontrar a possibilidade de fazer teatro nessa língua que a minha mãe falava, os meus antepassados, sensacional. O Misery Colony, ele preserva certas características que são uma assinatura. O Misery Colony é um grupo eu acho, de frente, de vanguarda. Ele pode se apresentar em qualquer lugar do mundo. O Misery é gasto comercial com uma desenvoltura tal que todo mundo se sentia à vontade, muito tranquilo, e no improviso, uno dava uma sugestão, porque não tinha diretor, era autodireção. Cada um levava a sua própria experiência. Sua experiência, seu jeito, me falava cosita, ele falava, e outro falava diferente, não dava muito certo, mas arranjava um pouquinho. Tinha um desenho das coisas que nós já sabíamos, na verdade. Porque o Pedro Parente ha fatto la poesia alla mattina bonora, ma l'ha fatta a 40? Sì. Alla mattina, di che ti sei pulito? Alla mattina bonora. Alla mattina bonora, il salta su in dormenson. E con le braghe in mano ancora, e brincava il capello, i tamanconi, e fuori a capoeira a fare i suoi bisogni. E là un tocco e tornava in drio. Encostiamo qua che essa ia a casa. Quando Piero Parenti veio me convidar para formar um grupo de teatro, eu disse sim, eu estava na porta, recém tinha aberto a livraria, né? Estava chovendo muito aquele dia em Caxias, que nem choveu sexta-feira. E ele parou para conversar, né? E aí ele disse assim, bah, Maneco, quando a gente se encontra, nós sempre falamos em italiano, falamos nosso dialeto. Quem sabe a gente vamos fazer um grupo de teatro? Bah, eu disse assim, mas eu nunca fiz teatro na minha vida, né? Aí eu me lembrei desses filó que meu pai fazia e ensinava, inventava história, ensinava. Digo, bah, se meu pai fazia, digo, essa é uma forma de fazer teatro. Dove se sta Martino, orco de mi, dove se sta? Sangue de mi, dove se sta? Martino. Su sta al mercà, Mariana, orpo de mi, su sta al mercà. E il Piero gli ha detto così, il fea teatro, toppare il fea teatro, gli era un teatrologo. E allora ho detto, posso essere anche a me un attore, ho detto, allora scomissiamo, ho detto, e abbiamo scommissiato, abbiamo fondato i Misery Colony e abbiamo fatto il primo spettacolo nostro, 4-5 storie di nostri immigranti. A poesia, Os 3 recrutas, Martina Mariana. E abria com jogral. Essa é a origem do Misery, né? São o espetáculo 4-5 histórias de nossos imigrantes. Eram colagens de pequenas histórias. A maior era essa aqui, que durava uns 30 minutos. Os 3 recrutas, né? Os 3 recrutas era sensacional, porque nos 3 recrutas tinha um brasileiro que quem fazia o
primeiro era o militar que entrevistava os recrutas para ir servir no quartel. E como era a época que a gente não queria muito ir servir ao quartel, né? Então tinha o brasileiro, que era o Piero Parenti, tinha o alemão, que era o Nadir Tonus, e tinha o italiano, que era o Maneco. Mas eu desaprendi o italiano, foi no seminário. Aqui no dia a dia não podia. Porque tu não podia falar. Então o cara acaba esquecendo, né? Aqui era bonito ir para casa e falar em francês. Até o papel do diabo eu fiz aqui. Pulei, era um lugar ali nos fundos do seminário, e tinha os banheiros. Eu fui em cima dos banheiros, vestido de diabo, e me joguei de lá de cima, né? Dá uns, não digo uns 3 metros, mas aproximadamente dá uns 3 metros, para tentar representar o diabo. Mas eu sempre gostei do teatro, assim como, por exemplo, na minha formação, eu iniciei a filosofia, aí entrei em ciências contábeis, fiz vestibular, entrei em ciências contábeis, me formei como contador. O que tem que ver filosofia com contabilidade? O que tem que ver contabilidade com teatro, né? Mas é isso que eu gostei de fazer na vida, né? Porque era muito forte naquela época a ida ao seminário, muito forte. E naquele tempo, ir para o seminário significava também deixar de ser colono e estudar. Mesmo no tempo do seminário, a gente nunca foi incentivado a preservar isso. Quer dizer, nós preservamos ao natural. Era um modo, digamos assim, o motor saía funcionando tipo contínuo, né? Podemos falar italiano? Não, no seminário se falava português. E se estudava línguas estrangeiras. Quando do Milano piantava la sua fava, così l'ulfava, così l'ulfava. Quer dizer, a história de plantar a fava. E era dançada e cantada. É como nós conhecemos a Bela Polenta aqui, né? E era uma dança coreografada com os pés assim, né? O Piero fazia o Martino e a Mariana. Ele era o Martino e a irmã dele era a Mariana, a Ana. E ele já no Martino e a Mariana, ele era já assim... Ele fazia um personagem que a gente se deliciava ver ele no palco fazendo o Martino, né? E terminava com o Martino e a Mariana. Acho que o final era... Dove sei stato Martino, orpo de mi, dove sei sta? Sangue de mi, dove sei sta? Martino. Cosa é comprar, Martino? Orco de mi, cosa é comprar? Martino! O Misery ainda estava ensaiando o primeiro espetáculo 4-5 História de Nostro Imigrante, esse espetáculo, né? E começando os ensaios do Naneto. Depois o Valentim Lazarotto, que um dia me ligou, me procurou, me falando do Misery. E daí eu encontrei com o pessoal do Misery, vim e fiquei por todo esse tempo e ainda estamos aqui. O Valentim era professor, né, da área da filosofia, né? Ele era da filosofia. Daí, quando ele saiu assim do Misery, né, foi para o México fazer o doutorado dele. Nos escrevia, a gente tem um monte de cartas do Valentim, sempre contando, né, como era lá e também querendo saber do Misery. E o Valentim Lazarotto assistiu à nossa peça e ele era diretor de teatro, ele trabalhava com... Era um movimento teatral de Caxias mais forte que tinha. E a Casa da Cultura tinha recém sido construída. E daí ir para lá significou um choque para o Misery, porque não se sabe, nós não tínhamos a cultura do teatro, nós tínhamos a cultura do talhã. O talhã era o objeto, não era o instrumento artístico chamado teatro. E o Valentim nos disse, vocês querem que eu ajude? E aí ele foi o primeiro diretor. E foi daí que nasceu o Naneto Pipetta contemporâneo. Conderbal. Amigo sempre più vuoi di venire in America.
Ma sì? Beh, perché mi diceva che qua si cattava la cuccagna. Sì, è il coro nuovo. Dá para empiçar a luce qua? Sì. Aí se reunimos qua. E era una tola longa qua. E noi se reunimos qua para scrivere la Neto Pipetta. Pensate. Eu, Nadir, o João, o Hugo, o Auri, enfim, quem participou da escrita do Naneto, nós nos reunimos aqui nessa sala para escrever, para transformar o Naneto em peça teatral. Nós sentimos a necessidade de termos uma peça mais consistente, uma peça de teatro que mostrasse a cultura dos nossos imigrantes, os filós, a língua preservada che noi diciamo il nostro dialetto. Sì, perché dopo mezzogiorno mi sono stato col prete e il megadito che fursi il bianco all'ul filò stasera. Perché quando che mi sono dato di stare a Caxias do Sul, eu cheguei em Caxias e eu sabia falar muito pouco português. Eu falava praticamente só o dialeto, só o italiano. E aí eu fui estudar numa escola particular da burguesia de Caxias do Sul, que era o Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde quem estudava lá eram os ricos, e eu sofri muito bullying. Eu sofri muito porque eu não sabia quase falar português. Na colônia, até os 7 anos que você ia para a aula, não se falava português. Toda a cultura que se aprendeu na infância foi só familiar. A vida de conexão com o mundo era o domingo. A domenica, allora falar italiano era coisa normal, nos anos 50 isso. Mas mesmo com o rádio, o português não chegou tão forte no início. Foi a televisão que impôs uma mudança forte nas famílias. Quer dizer, dentro de casa começou a ser a televisão o centro da comunicação. E não mais entre irmãos, entre pais. Essa foi uma revolução, digamos assim, ferrenha para as línguas minoritárias, as línguas faladas em casa. Eu sou natural de Farroupilha e saí de casa muito jovem, saí de casa com 11 anos para ir para o seminário. Meu pai, minha mãe e minha avó falavam o italiano e as crianças não falavam, elas falavam só português. Mas a gente ouvia e aprendia, logicamente, mas não praticava a conversação. E quando eu entrei para o Misery em 81, está fazendo 40 anos nesse ano, portanto, aí eu comecei a tomar contato com os meus amigos do teatro e tomar contato com o italiano, com essa língua que hoje é uma língua reconhecidamente cooficial do Brasil. A ideia era valorizar o português e a fazer as pessoas aprenderem português por uma questão até de cidadania, para introduzir os colonos poloneses, italianos, alemães na vida social brasileira, digamos, né? Então era visto como uma necessidade de cidadão, quer dizer, bisogna che resti brasiliano, perché lui non sa niente del brasiliano. E allora che si fa? Il filò? Sendiate una famiglia, una sera sendiate una, che altra sera sendiate un'altra. Non si fa filò tutte le notte, ma ogni settimana 2 o 3 filò via fuori, perché le notte erano lunghe e allora si riunivano a casa di un vicino, qua a casa, allora le donne intanto fa moneghe, sai cosa che sono le moneghe? E pipoche. E donne allora fa moneghe, cocinava i pignoni insieme alla sciapa del fogone, gli uomini giocavano il trisette, il quattriglio, a briscola, conforme quanti chi era, e si beveva vino. Si va a dire grappia, ma la madeira qua non si finisce più. Chi tinha acesso ao Correio Rio Grandense, per esempio nós tínhamos a assinatura do Correio Rio Grandense, chegava aqui em Nova Pádua todo santo domingo, e a primeira coisa que nós líamos aqui em casa, por exemplo, é il Gira Naneto, a história do Naneto, que o Frei Aquiles Bernardi escrevia, porque ele era escrito em italiano,
E allora noi sapevamo leggere, capimmo tutto ciò. E allora la prima roba che si leggeva era la storia del Naneto. Sì, perché il Correio Riograndense antes si chiamava Staffetta Riograndense, che era tutto in italiano. Ma aí quando Getúlio Vargas proibiu outras línguas, outras falas, a não ser o português, eles fundaram o Correio Riograndense, mas sempre o Frei Aquiles, toda a edição semanal, colocava uma historieta do Naneto Pipetta. E allora il Naneto si identificava con tutti quelli che viviam in colonia. E allora ha conseguiu preservar um pouco o italiano lá. Mas o Naneto Pipetta foi escrito durante um ano só, em 1924. Em fevereiro de 1925, nos 50 anos de imigração, ele não foi mais escrito no Correio Riograndense. Ele não foi mais publicado no Correio Riograndense. Quando é que ele voltou a ser publicado no Correio Riograndense? No ano 2000, praticamente. Com quem? Com Pedro Parente, El Ritorno de Naneto Pipetta. Se existe uma marca forte, é a marca Naneto Pipetta, mas surgida no Correio Riograndense e morta em um ano, porque o diretor novo quis botar o Robinson Crusoe no lugar dele, porque ele era mais edificante. Ele não era um pobre anti-herói que nem o Naneto Pipetta. E quando nós viemos escrever aqui, a gente já tinha decidido aqui quem vai fazer o Naneto é o Piero, porque ele já tinha todas as artimanhas, ele para improvisar, ele era um ator assim cômico, mas muito assim avançado em relação a que algum de nós fôssemos o Naneto. O Naneto tinha que ser o Piero. Depois tem muito também a influência dos diretores, né? Vem o Itaqui com outro olhar, né? Apesar que nesses 40 anos a gente só teve 3 diretores, né? E aí veio o Itaqui, aí o Itaqui veio para dar um curso para professores e conhecer o Misery e acabou ficando e se juntando a essa grande família, né? Que a gente considera o Misery uma grande família. Não tem quem não tenha passado pelo Misery que não fale isso. Faz quanto tempo? Eu trabalhei muito com Caxias, né? Com Caxias, e era uma tesão mesmo de correr para cima e para baixo, né? Foi assim foram momentos muito lindos, né? De Naneto Pipetta, Pedro Parente, está aqui ele, o Pedro Parente, que depois também ele acabou morrendo, né? Era um tipo muito interessante, um perigo na área, né? No bom sentido, né? Era um gozador, um tipo muito interessante, realmente muito interessante. Linda pessoa, realmente muito linda pessoa. Um caso muito, muito especial ele, né? O Naneto é um cômico por si só, ainda mais através do Pedro Parente, que o Pedro Parente, pelo amor de Deus, era o Naneto Pipetta. Até mesmo na fala, ele já se transformava, né? O Pedro morreu com 49 anos, né? Ele morreu no dia 3 de novembro do ano 2000. Então são 20 anos, 21 agora esse ano, né? E no Naneto eu fazia papel de velho. O José Gerondino Machado Itaqui, que foi o nosso grande diretor, ele dizia assim: olha um velho, vê como ele se comporta, vê se tu consegue fazer igual. Ele era um cara que sentava ali do lado do cara que ia fazer o personagem e ele ficava aí. Não tá bom. Melhora isso aí. Vamos, desenvolve. Porque no Naneto ele ajeitou o Naneto com a forma mais dramática, tirou. Basicamente, foi tirada a panfletagem do Naneto. Parte política. Perché le nostre peça de teatro, se ti ricordi, e è sempre un cunho politico.
Se eu andar e fare uma apresentação, non mi ricordo più, dell'interior di Caxias, non mi ricordo più che comunità che era. E dopo la presentazione, andiamo sempre na cena, cioè andiamo di mangiare. E dopo della cena si beve vino, si scherza, si parla. E era epoca della dittatura ancora. E andiamo a parlare di questo, di quello, mi era di parlare del socialismo, no? E questo e quello. E il prete era da Dio di ascoltarci, ma il Meghin ha detto su una fila, ma il Meghin ha dato un sermone a me di quei santissimi che non seguia mia di parlare di politica. Isso aqui era uma das cenas, né? Aqui estão quase todos eles. Era um elenco muito interessante. A Cleri que era uma maravilha. Foi momentos muito lindos, sabe? Realmente muito lindos. Porque ele veio daí quando a gente estava no Naneto, daí ele reformula, já dá uma outra direção para o Naneto. Depois a gente foi para o Quatrilho, depois a gente foi para o De Lá Del Mar, La Vita Zeu na Vaca, e eram esses os espetáculos que ele dirigiu. Daqui ele trabalhou muito bem o Quatrilho conosco, porque ele pegou desde o início. Ele escreveu a peça? Ele pegou o texto do livro e disse, vou tirar a peça daqui. Desde que foi construído o seminário, embaixo do salão de festas, chamavam com o teatro, e em cima a capela. Chamava Salão Nobre. O Salão Nobre. Salão Nobre estava escrito. E se entrava, se dentro só que de vez em quando. Proibido entrar, era sempre chavá. Sempre chavá. Così che garrobà la femmina del Gardone. Máximo. Inclusive, o diretor do Quatrilho, o Barreto, nós fizemos 3, 4 apresentações para ele. 3 apresentações. Para ele, porque ele queria no roteiro dele, ele, claro, com a nossa permissão, ele incluiu 3 cenas que são do palco teatral. E chi è Teresa? Teresa Gardone. A mulher do Ângelo. A posição é invertida, tu entra daquele lado. Nós criamos esses personagens aqui, te lembra? Sim, vem cá, vem cá. Vamos ensinar aquela cena que tu entra na igreja. Então, e o texto? Tu diz. Mas capaz. Eu que começo a dizer assim, aí tu diz, não, adesso me conheceu ou é prete? Pá, mas eu não lembro. Ma sono qua. Santi Angeli. Prete gentile. Cosa sei lo Stato? Ah, me conhecer. Que foi, Pirina? O senhor sabe meu nome. Eu não sou uma porca. Trouxe as crianças para todo mundo ver que não sou um porco. Sono venuta qua a aggiustare le conte. Pian piano, Pierina, Pian piano me recam. Calma, Pierina. Vamos com calma. Calma, uma bosta de cabra. Eu me senti muito à vontade porque eu conhecia o texto, sabia o que eu tinha que fazer. Então eu fui muito tranquilo para gravar aquela cena. Aborrecido, Padre Giove? É que fico triste quando faço um casamento. Embora que a mula me incomodou um monte, porque nós tivemos que gravar umas 10 vezes para sair uma cena, né? Eu chegava lá na frente da igreja, o Padre Giove, que era o Gianfrancesco Guarnieri, de batina preta, chapéu preto, saía da porta, descia uns degraus na frente da igreja para ele poder subir na mula. Quando a mula enxergava o padre lá, empacava, não ia mais para frente. Até que o Fábio Barreto mas o que tem que não vai, o que tu faz, não é capaz de fazer andar? Fábio, por favor, fala com a mula, porque comigo não adianta, é ela que está empacando. Meus filhos no Quatrilho participavam também. Nessa ceninha que nós fizemos aqui há pouco, do padre e da Pierina, o padre Gentile, que não era nada gentil, e a Pierina, que se desaforavam, aí as crianças estavam todas apavoradas no palco, né? Inclusive meus filhos.
Essas são. Essa aqui é do quatrilho. Os filhos do Nadir. É que foi no quatrilho que eu falei que entraram todas as famílias, né? Os pais, os filhos. Sim, o sapatinho das crianças, olha só. Coisa mais linda, tudo das nossas crianças que usavam. Este aqui, por exemplo, é ainda do Nanetto Pipetta, né? Então ele tem 40 anos, né? Essa roupa que a Angelina usava, né? Esse daqui era da Angelina, usava com essa saia assim. A gente teve já, deixa eu ver, 495 apresentações. Quase 500, né? Então tem todos os espetáculos, ó, 9, o público e os períodos em que a gente esteve apresentando. O Nanetto, 71 mil. E somando tudo é 161. 161.100 pessoas, espectadores. Como a gente apresentava todo fim de semana, né? E as pessoas todos trabalhavam durante a semana, e no fim de semana os homens, né, saíam de casa, principalmente, né, eles, e daí as mulheres começaram a reclamar, né, cadê meu marido? E aí o Itaqui, quando a gente montou o quatrilho, pegou e chamou todo mundo, chamou as mulheres e os filhos, e aí juntou um monte de gente. Bom, acho que umas 32 pessoas ia para o palco, né, que aliás é uma característica do Misery, né, sempre fazia espetáculos com muita gente. Eu entrei para cantar, né? Me convidaram para cantar, mas a gente fez de tudo, né? Fazia de tudo. Que eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro mecânico, graxeiro. Nós saímos daqui, por exemplo, viajávamos 6, 7 horas, saía de madrugada, chegava num local, montávamos, descarregava o caminhão, e um caminhão de cenário, descarregava o caminhão e começava a trabalhar em montar, por exemplo, as luzes, né? Que era o trabalho mais difícil, né? Sempre teve muito mais homens, né? Não sei se nos espetáculos também, mas enfim, a gente só precisa dar uma contadinha quando acontece o quatrilho, que daí vem todas as famílias para dentro do grupo, né? Além da presença da mulher estar num grupo, eu acho que ela ter voz dentro deste grupo. Mas a gente sempre discutiu as ideias, né? Sempre foi até, de certa forma, bastante democrático, assim. E também, os anos 80 foi o ano da abertura, depois de um período de ditadura, certo? Então, no meio jovem, no meio universitário, isso explodiu. Mas explodiu não como um movimento, embora nós tivéssemos também envolvimentos políticos, digamos assim, mas não era o essencial. O essencial era realmente a vontade de dizer coisas que a gente não dizia. Detonou alguma coisa nova. Fa un solo Deus è verso il mar, le diero del nostro sperar. Tinha o programa de rádio do Misery Colony, que durou quantos anos? Não me lembro mais, mas mais de 30 anos, né? Na Rádio São Francisco. Então sempre teve uma boa repercussão toda essa história de resgate da língua, e o Misery Colony assumiu isso, né? Meio coletivamente, mais o Pedro Parente e o Maneco, mas também teve uma grande participação do João, do Hugo, do Nadir, do Wilson Toscano. A domenica de mattina i Cappuccini trasmetteva a messa delle 8, noi attendimmo là, fino dai 7:30 fin 10 per le 8. Loro abbiamo cominciato a fare meia ora, dopo di meia ora, una ora, dopo di una ora anche 2 ore. Cancioníssima. Pelo próprio timbre de voz, os caras... Ah, mas esse timbre de voz aí eu conheço. É da São Francisco? Sim. Então, tu faz o programa lá? Sim, faço. Aí eu dizia, Cancioníssima, um programa de italiani per italiani e anche per i brasiliani. Sopra un albero de Suzin. Italiano sem canto não é bem italiano. Parece que faz muito parte da nossa cultura, né? Entrei para fazer a peça De Lá Del Mar, mais precisamente para cantar.
Na época foi feita uma seleção de novas vozes para o grupo e eu resolvi, vou me aventurar, vamos ver. Foi na Cancioníssima que eu escutei e aí pensei, poxa, vou arriscar, porque parte da minha ancestralidade é de italianos. E meu avô era cantor no interior lá de Tuiuti, Bento Gonçalves. A questão de estar no palco, estar compartilhando emoções, estar transmitindo aquilo que tu tem de mais profundo em ti, porque para mim o palco é uma entrega. Quando tu está lá, tu está por inteiro. O público na comunidade, no lugar que a gente vai, que entende, né, o dialeto, que hoje a gente fala italiano, né, mas até metade ou mais da existência do Misery a gente nem ouvia no italiano, a gente falava sempre o dialeto, né, os dialetos. A reação é diferente, porque tem uma comunhão muito forte. A palavra é uma coisa que chama atenção, porque eles riem muito em cima da palavra, né? Alguém falou lá no palco uma expressão assim que é familiar, ou que traz na memória de quem está assistindo, existe uma reação. A gente ouve muito até eles conversando, né? O público conversando, quando tu fala uma palavra, né, ou engraçada, ou alguma coisa assim, o público reage, rindo, mas também conversando. O grupo de teatro Misery Colony, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Abbiamo fatto 2 tournée con i Misery Colony d'Italia e sempre i ricordi dei Misery Colony, perché abbiamo fatto 2 spettacoli che abbiamo menato in Italia, l'Aneto e De Là del Mar. O De Lá del Mar, que eu era o arcebispo de Veneza, um papel imponente, que eram os pobres, na época que a Itália estava na miséria, os pobres que iam pedir socorro para os padres, e os padres não tinham o que fazer, iam para o arcebispo. E o arcebispo não queria nem saber, ele queria os banquetes dele, passava aquelas pratarias cheias de comidas, para ele estava bom. Então, aqueles que têm a visão da arte aceitaram, gostaram, acharam que foi muito boa a peça, ela tinha assim um esplendor grandioso, né? E aceitavam muito bem. Agora aqueles tradicionais... A mais marcante, acredito que para todos nós, foi o final, a música final, que era a despedida da Itália, onde a gente encenava essa partida e ela mexia com todo mundo, normalmente levava até os próprios atores, não precisavam fazer de conta que choravam mesmo, né? E o público também sentia muito comovente, porque naquele momento, necessariamente, eu me colocava no lugar dos meus ancestrais. Até porque um dos bisavós que veio para cá, ele veio com alguns dos filhos. E a minha bisavó e outros filhos ficaram, os menores, com ela lá. E como tudo era difícil, a locomoção era difícil, a comunicação era difícil, eles nunca mais se falaram. Então isso gritava nessa hora, sabe? O adeus, a dor da separação, da distância, da incerteza de não saber se você voltaria a se encontrar com aquelas pessoas. Talvez por isso também eu fui em busca de um encontro com esta cultura. Né? E dopo De Là del Mar allora era diversi personaggi, non era un solo. E La vita se una vaca, anche il nostro direttore Itaqui, non abbiamo un personaggio unico, perché erano spettacoli grandi, lunghi, si aveva diversi personaggi. Sempre tem, depois que o teu personagem está, o ator realmente domina o seu personagem, sempre dá para improvisar, mas improvisar sim coisas prazerosas não para o ator só, para o público também.
Gosta de armas também, Pancho? Ah, eu gosto. Um dia quero ter um revólver assim também. E o papel que eu melhor me senti foi na saga do Rio das Antas, que eu era o pistoleiro brabo lá das Campinas, que ensinava o Pancho a dar tiro. Esse foi o personagem que eu me senti mais à vontade. Para não perder a mira. Saga do Rio das Antas se trata de um personagem real, verídico, que existiu ali, de origem espanhola, mas se criou ali no meio da colônia italiana. E então aí foi o nosso primeiro encontro, foi em 2006. Sou de boa paz. É a bilíngue a peça. Então se falava em português e também se falava em italiano, dependendo da situação em que a cena estava correndo. Era sobre o personagem histórico Paco Sanches. Isso mostra também que o Misericolone tem uma preocupação de resgatar fatos históricos que até se tornam lendários depois. Em 2008 eu voltei. Me chamaram para fazer uma comédia inédita, nunca havia sido montada no Brasil. Uma comédia do Goldoni, Carlo Goldoni. Escrita já no Vêneto da Itália, porque ele era daquela região de Veneza. Então, praticamente o que estava escrito no texto é o italiano que se fala agora ainda. Pouca diferença, né? Porque se hoje a gente tem, por exemplo, o Islã, o hip hop, né, tendo uma representatividade de uma certa comunidade, a gente tinha o Misericolone que fazia esse trabalho, né, que colocava ali as histórias, os sentimentos, as emoções das pessoas, das construções étnicas, né, e também dessas relações todas que a gente tem entre família, nossas histórias, nos cantos. E montou a bandinha do Le Donne Curiose. E a primeira música que eu aprendi no acordeon foi... Eu vou mostrar para vocês essa aqui. A minha herança foi não receber esta herança cultural, no sentido de que eu faço parte da geração que os pais não falavam. Né? Os pais se escondiam para falar italiano, ou quando as crianças chegavam, entravam na sala, eles paravam de falar e falavam português com a gente, até porque tinha aquela questão do não ter sotaque, das crianças não ter o sotaque, né? De não aprenderem, porque era feio ter sotaque. Né? Tem uma bandinha ali. Sempre participei muito, aprendendo com o grupo, com as outras pessoas, mas decorando o texto mesmo, né? Coisas que muitas vezes o grupo trabalha com o improviso, né? Pode improvisar em cena, muitas vezes, né? Se o ator aqui no Misery esquecer o texto, ele improvisa, né? No Inosteria que eu entrei definitivamente, então, para o espetáculo e, consequentemente, para o grupo também. Eu fazia uma das mulheres da taberna, né? Da hosteria. 2010, já em 2010, eu voltei para fazermos Inosteria. Inosteria não era exatamente uma peça teatral, como as duas anteriores. Vamos chamar que um musical. Eram situações, cenas que davam sustentação para canções típicas italianas. E se nós canteremo, e quando ele vim, nós beberemo, vim, nós canteremo. O personagem Nanetto Pipetta. Esse personagem ficou na memória, certamente. Então agora nós retomamos esse personagem com esse espetáculo Miti Incanti. É sobre um livro de um italiano, sobrenome Secco, que foi descoberto pelo Misery. O Misery já esteve na Itália, já teve um contato presencial com esse autor. Então ele obteve os direitos de fazer uma versão teatral dessas canções que ele pesquisou, né? Ele fez uma pesquisa das canções antigas, que eram lendas, que tinham personagens fantásticos, como nós temos aqui, por exemplo, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê. Na Itália tem o Orco, e tem o Sanguanel, e tem outros personagens assim fantásticos que estão nas canções. Mitos em cantos, né? Mito em cante.
que nós fizemos? Escrevemos um roteiro em que volta o Naneto Pipeta, sendo o personagem central que vai fazendo a ligação entre essas canções. Então ele nasce na Itália, ele vem junto no navio com os imigrantes. Aqui ele encontra muitas dificuldades, muitas situações. Nós vamos para um mundo fantástico que ele chega a enfrentar um dragão. E é o Camilo ali, né? Bem pertinho da gente. Eu gosto disso no Camilo, porque ele chega bem perto da gente, né? Às vezes, não fica só de longe, assim. Ele chega e conversa com a gente gentilmente. Eu acho que é um crescimento muito grande para o cantor, sabe? De estar atuando também. Quem já canta tem isso, sabe? Porque o corpo canta. E eu acho que essa interpretação que a gente pode trabalhar com o teatro é muito legal. O trabalho com a máscara que eu acabo desenvolvendo é trabalhar a máscara como um princípio de atuação. Veio uma companhia fazer uma parceria com o Misery, uma companhia de Veneza, e eles apresentaram as máscaras da comédia dell'arte, né? Arlequino, Pantalone, Os Enamorados, A Bruxa. E aí o Misery me ajudou com o curso, meus pais me ajudaram com passagem, eu juntei uma grana para ir e fui. E hoje é praticamente o que eu trabalho. Trabalho com a máscara e venho desenvolvendo desde lá de 2012 até agora, me aprofundando cada vez mais. Eu sou fã, porque eu sou recebido lá como numa família, sabe? A gente se sente bem. Quando eu vou nos fins de semana, fico lá em Caxias. Trabalhamos, assim, às vezes o dia todo, porque tem o núcleo, tem o espaço próprio, ali onde tem figurinos e tudo mais, né? Até cozinha, a gente faz comida, é sensacional. Inclusive se nota que permanece viva o dialeto. O dialeto italiano está vivo ainda. Mesmo que sejam os mais velhos que entendam, o fato de levar o teatro, as crianças, os jovens, eles começam a ver como é interessante, porque o teatro é muito cativante, né? Ele é muito empático, então as crianças também vão adquirindo interesse de preservar esse patrimônio linguístico. O Misery foi um movimento de resistência, sem saber que estava fazendo isso. E nos 150 anos da imigração, que nós vamos comemorar daqui 4 anos, a pergunta que deve ser feita é o que vai ficar? Que marco vai ser os 150 anos? E eu diria que o marco pode ser, no caso do Talián, a permanência dele como língua. O Misery tem muito a ver com isso, porque ir para o palco fazer teatro em italiano foi pioneirismo do Misery Coloni. E eu acho isso muito importante, e não só com o Talián, é óbvio, mas assim com todas as línguas da imigração ou não, ou línguas nativas, né, as línguas indígenas, enfim, de todos os povos, né? Se a gente não tem essa memória, se a gente esquece. Senza strade. Mas às vezes eu penso, já está na hora de, né, dar uma desligada, de partir para outras coisas, ou não, né, por causa do tempo mesmo que se passa, né. Mas quando a gente vem para cá, principalmente para esse espaço, e encontra com as pessoas, né, que a gente acaba formando essa família, daí isso muda um pouquinho, digo, nós podíamos fazer tal coisa, né? Vamos montar outro espetáculo, vamos ler esse material e enfim, vamos pensar. Daí a gente fica pensando para frente de novo. Apesar de todo esse tempo ainda a gente, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem muita energia ainda para seguir. O Misery Coloni sempre fez parte da minha vida, não adianta. Hoje estou com 64, mas o Misery Coloni continua
né? Os velhos já estão meio se aposentando, né? Que deveríamos, de repente, terminar essa pandemia toda, reunir todos os velhos, né? E, de repente, montar um espetáculo com os primeiros atores do Misery Colony. Não vai ter a presença do Piero Parenti, que é o nosso maior ator. Não vai ter alguns que já partiram, né, Cleri? I Misery Noni, mi è vero? Adesso le fenia, salute a tutti quanti. Se non la è ben fatta, scuse questi ignoranti, se non la è ben fatta, adesso demo via, salute a tutti quanti. Mename fin casa, cavame sto scheo e tien lontana il martoreo, all'uomo del pomerghego e a salpomo pibon, e so scampava un pel da tecia del barbazucon. Par venir fora da stanotte de spavento, scura che par fino a luna sega sconto, par venir fora vivo da sto labirinto, che neanche ha messo in corto che ero rento. Mename lumiera, mename fin casa, con tocco de iniziolpa il vestitin del mazzariol, non me farà dispetti col baston de bote mate, e sangue del rosteo non sa.